A você que está assistindo a este conteúdo digital, o meu nome é Antônio Klein e hoje eu vou apresentar conceitos sobre gestão de processos erosivos na costa e o ciclo das medidas de adaptação a esses processos erosivos para manutenção da posição da linha de costa. A ideia a ser desenvolvida durante esta apresentação é responder estas 5 perguntas. Começando então pela primeira, que seria: qual a diferença entre proteção e recuperação praial? Na sequência, definindo o que é balanço sedimentar costeiro e utilizando esse conceito então de balanço sedimentar costeiro para fazer-se uma classificação das obras costeiras. Posteriormente, um ciclo de implementação das diferentes obras costeiras será apresentado. E, finalmente, será discutido, então, a importância da jazida ou da área de empresto e cedimento para projetos de engenharia costeira. Ao final de cada apresentação, ou de cada resposta a uma destas perguntas, será apresentado um resumo do conteúdo relacionado a cada pergunta aqui colocada. Todo o material que será apresentado aqui consta do capítulo 2 do Guia de Diretrizes de Prevenção e Proteção à Erosão Costeira, que foi publicado no âmbito da CIRM em 2018, do qual eu tive a oportunidade de participar. Então vamos à primeira pergunta. Qual a diferença entre proteção e recuperação praial, ou recuperação de faixa litorânea? Para responder a esta pergunta, vou utilizar um exemplo de uma praia na Flórida, que ocorrem obras desde 1973. Nesta imagem aqui é possível observar que foram adicionados blocos de concreto, exatamente para tentar estabilizar a linha de costa e evitar ou favorecer o processo de dissipação da energia das ondas antes que essas atinjam então as benfeitorias que se encontram atrás. Um segundo projeto, então, foi feito, onde adicionou-se a areia praia, um projeto de alimentação de praia, mas nesse projeto apenas foi criado, então, espaço e uma plataforma de recreação. Então, quando dispõe-se de estruturas ou material sedimentar para a defesa das benfeitorias que se encontram atrás, quanto ao ataque direto das ondas e estabilizar a linha de costa, eu considero isso como proteção costeira. Nessa imagem, observa-se a mesma praia para o ano de 2001, onde pode-se observar a presença de um sistema de dunas frontais. Esse sistema de dunas frontais favorece, então, o desenvolvimento de uma zonação morfológica e uma zonação biológica. Pode-se dizer aqui que foi feita uma reconstrução do ambiente praial o mais próximo das suas características naturais. Utilizou-se aqui o conceito de construindo com a natureza. Neste caso, eu chamo de recuperação praial. Sendo assim, a recuperação praial, ou restabelecimento da zonação morfológica biológica, dá-se da seguinte maneira. Tem-se aqui um perfil em 2 dimensões da praia, né, do interior em direção ao mar, a zona de arrebentação. Na primeira etapa, então, desenvolve-se um aterro, né, ou uma plataforma de recreação, adiciona-se areia praia. Na sequência, então, implanta-se estruturas para iniciar o desenvolvimento, né, a retenção de areia para o desenvolvimento de dunas frontais. E essas dunas frontais acabam crescendo, né, se desenvolvendo, né, gerando, então, como pode ser observado aqui, uma zonação morfológica. E essa zonação morfológica é acompanhada, né, consequentemente, de uma zonação biológica. Essa zonação é importante porque aumenta, né, o valor da praia, né, e, consequentemente, né, da posição
dessa posição 1 aqui, só do aterro, da plataforma de recreação, para uma situação que tem-se o desenvolvimento de uma zonação morfológica, nós temos um aumento da cota topográfica da praia. Por que é importante o aumento dessa cota topográfica da praia? Para que não ocorra o que pode se observar nessas imagens. Inundação costeira, como nesse exemplo A aqui, ou transposição de sedimento da praia para a parte posterior, né, sobre calçadões ou mesmo sobre ruas na parte posterior da praia. Porque o nível do mar, durante essa situação, esteve mais alto, né, do que a cota topográfica da praia. Estudos a nível global têm demonstrado que a frequência de ocorrência desses processos tem aumentado, ou seja, os processos de inundação e de transposição de sedimento. Nesta imagem, né, tem-se no eixo X o tempo, em anos, a partir de 1900 até os dias de hoje, e no eixo Y a anomalia de nível do mar. Em azul tem-se os dados que foram coletados então por marégrafos, né, e em vermelho dados obtidos a partir de altimetria de satélites, são médias globais, onde observa-se claramente, né, que existe um aumento dessa taxa de aumento do nível do mar, chegando hoje a um valor de em torno de 3,3 milímetros por ano. Este valor é muito similar aos valores descritos para a costa do Brasil, né, do sul ao norte do Brasil, né, a partir dos trabalhos publicados em 1986 até os dias de hoje, né, também utilizando dados de marégrafos, ou a altimetria por satélite, ou mesmo reanálise. Recentemente, então, foi publicado esse paper aqui, esse artigo, no Scientific Report, que mostra que, em função desse aumento do nível do mar nas últimas décadas, tem aumentado ou duplicado a frequência de inundações costeiras. Sendo assim, entende-se que este cenário de inundação costeira, ou mesmo de transposição de sedimento, passe a estar de uma forma mais presente, mais constante na vida de quem mora na região litorânea. Bom, espero então ter respondido essa primeira pergunta e apresentado a diferença, do meu ponto de vista, é lógico, entre proteção praial e recuperação praial. E saliento aqui, né, que os projetos de obras costeiras que levam em consideração este conceito de recuperação praial, eles priorizam então, né, no seu desenho, o aumento da cota topográfica para evitar então processos de inundação costeira ou mesmo de transposição sedimentar, bem como a criação de zonação morfológica e ecológica para estabilização da linha de costa. Ou seja, priorizam, né, o conceito de construindo com a natureza. A diferença entre obras de proteção praial e de recuperação praial foi apresentada. Então, o que é balanço sedimentar costeiro? Nesta imagem aqui, nós temos uma representação, né, vista de cima, em planta, na nossa região costeira, onde em azul nós temos o mar, o oceano ou a região estuarina. Em laranja está representada então a nossa região costeira, né, as dunas e a planície costeira propriamente dita. Em vermelho está delimitado a nossa célula litorânea, e as setas em azul representam entradas de sedimento no sistema, nessa célula litorânea, como por exemplo a partir do ambiente fluvial ou mesmo do transporte litorâneo ao longo da costa. E as setas, né, em verde representam as saídas de sedimento, que neste caso aqui pode ser, por exemplo, a areia da praia transportada pela ação do vento para o interior, né, para a formação de campos de dunas costeiras, por exemplo, bem comuns no litoral do estado de Santa Catarina.
Então, para que a posição da linha de costa permaneça constante no tempo, pode-se dizer que a quantidade de sedimento, a quantidade de fontes que entram no sistema, né, a quantidade de material que entra, né, no sistema tem que ser igual à quantidade de material que sai do sistema, para que este resíduo, então, se torne zero e o sistema esteja exatamente em balanço. Caso a quantidade de sedimento que entra no sistema for maior do que a quantidade de sedimento que sai do sistema, a posição da linha de costa, nessa situação, migrará em direção ao oceano. Neste caso, nós teremos, então, um balanço sedimentar positivo, né, e um processo de acreção praial. Por outro lado, no caso em que a quantidade de sedimento que sai do sistema for maior, né, que a quantidade de sedimento que entra no sistema, nesse caso, nós teremos então uma migração da posição da linha de costa em direção ao continente. Então, resultando então num resíduo negativo, né, e consequentemente num processo de erosão costeira. Desta forma, então pode-se dizer que a posição na linha de costa ela é dinâmica, ela pode variar no tempo e no espaço, e que qualquer alteração na quantidade de sedimento que entra, né, ou que sai desse sistema, dessa célula litorânea, devido a processos naturais ou ação do homem, modificará a posição da linha de costa. Agora que entendemos o que é balanço sedimentar costeiro, vamos a um exemplo prático. No litoral norte da ilha de Santa Catarina, que compreende aí as praias de Moçambique, Santinho e Inglesas. Pergunta agora, como seria o balanço sedimentar nesta região para que a posição da linha de costa da praia de Inglesas permaneça estável ao longo do tempo? Então, é possível observar, né, que o sedimento sai do ambiente marinho, né, vai para o sistema de dunas frontais, na praia de Moçambique como na praia de Santinho. Essas dunas frontais, então, sofrem rompimento, normalmente durante eventos de tempestades, e essa areia, então, né, ela acaba migrando, né, em direção à Praia dos Ingleses, né, no caso aqui pela ação do vento. Formam-se corredores de areia, né, que transportam o sedimento, então, de um lado ao outro nesta região, como pode ser visto tanto na imagem oblíqua quanto na fotografia aérea vertical. Ao chegar na praia dos Ingleses, né, então a ação das ondas transporta esse sedimento, né, em direção a oeste, como pode ser observado aqui, né, pelo desenvolvimento desse pontal arenoso. Nesta imagem é possível observar a representação de um levantamento topográfico que foi realizado na duna, mostrando então que esta apresenta, próximo à praia de Ingleses, volumes da ordem de 51.000 a 87.000 metros cúbicos. E essas dunas então se movimentam a uma velocidade, né, em torno de 16 metros por ano, o que representa então um aporte de 3 a 5.000 metros cúbicos por ano para a praia de Ingleses. Então, ao mesmo tempo que esse sistema é uma fonte de sedimento, é uma entrada de sedimento para a praia de Ingleses, ele representa uma saída, né, um sumidouro de sedimentos para a praia do Santinho. Agora que entendemos como é que ocorre a transposição de sedimento, né, entre a praia do Santinho e Ingleses pelo sistema eólico, vamos olhar então como ocorre, vamos entender, né, como ocorre essa transposição de sedimentos pela ação de ondas de corrente em frente ao promontório rochoso.
Então, um levantamento batimétrico, aqui temos profundidade de coluna d'água, entre 10 e 20 metros de profundidade. Esse levantamento batimétrico mostrou, né, que existe um acúmulo de sedimento nessa área mais em vermelho, tanto aqui em frente ao promontório como aqui nessa região. E as feições de leitos estudadas sobre esse acúmulo de sedimento, sobre esse banco, indicam então que existe, né, um transporte de sedimento pela ação de ondas e correntes, né, nesta direção, da Praia do Santinho para a Praia de Ingleses, né, caracterizando então essa transposição de sedimento. Estes bancos, nessas áreas mais rasas, né, funcionam como se fossem áreas onde eu teria aí uma diminuição da velocidade, né, desse transporte de sedimento. A gente poderia entender isso aqui como se fosse um engarrafamento, né, de areia. Ou seja, a areia está sendo transportada nessa direção, encontra uma área mais rasa nesse momento, né, diminui a velocidade de transporte, né, e retornando então a essa velocidade maior ou essa transposição maior de sedimento nesta região aqui. Nessa imagem, vista de cima, então, o litoral norte da ilha de Santa Catarina, né, entre a praia de Moçambique, Santinho, e o interior da Bahia Norte, a praia da Daniela, apresenta-se então uma estimativa, né, do balanço sedimentar para esta área e os caminhos, né, que o sedimento percorre. Então, na parte mais oceânica, pode-se dizer que há uma transposição do sedimento tanto pela ação do vento quanto pela ação de ondas, né, e correntes. Esse sedimento, então, ele continua, né, sendo transportado em direção ao oeste, para dentro da Bahia Norte, e principalmente no caso aqui, né, pela ação de ondas, né, e com uma influência da maré, sendo o transporte líquido de sedimento, né, em direção ao pontal da Daniela, né, no interior da Bahia Norte. Então, para tornar mais real essa questão, né, do entendimento do balanço sedimentar costeiro, né, e verificar, né, os caminhos, né, que o sedimento percorre, eu volto com esse conjunto de imagens de satélite para o litoral norte da ilha de Santa Catarina, né, entre então a praia de Moçambique, Santinho e o pontal da Daniela, no interior da Bahia. Esse conjunto de imagens, então, né, entre 1984, né, e 2016, né, exemplificam bem, né, esse processo, né, de transposição de sedimento, né, e para onde o sedimento, então, está sendo transportado, né, nesse nosso rio de areia, podemos dizer assim, né, litorâneo. Eu solicito que prestem atenção, então, aqui no sistema eólico, né, para verificar, então, esse processo de transposição de sedimento, nesse esporão arenoso que se desenvolve aqui, né, e no bypassing, né, ou na transposição de sedimento que ocorre na frente desse promontório. São os locais onde é possível verificar esse movimento efetivo de areia. Então, aqui, né, olha o movimento da areia no sistema eólico, né, a areia migrando, então, em direção a Ingleses. E aqui nós temos, né, então, ó, um movimento, né, contínuo da linha de costa na forma de saliências, né, desenvolvimento do esporão arenoso, né, migrando em direção a oeste.
E em menor escala, é possível observar também aqui na frente desse promontório essa migração de sedimento, né, em direção ao pontal da Ananiela. Então, com este conjunto de imagens satélites, espero ter exemplificado, né, os caminhos que o sedimento percorre numa praia. Nós podemos fazer uma analogia aqui e dizer que a praia é um rio de areia e que a posição da linha de costa nessa praia depende de quanto sedimento passa nesse rio de areia. Qualquer intervenção numa praia, né, deve levar em consideração o cálculo de balanço de sedimentar costeiro. Deve-se conhecer as entradas e as saídas de sedimento, ou seja, deve-se fazer o cálculo, então, do balanço sedimentar costeiro, para que seja feito, então, o correto dimensionamento desta obra costeira. Então, vamos à classificação das obras costeiras. Normalmente, estas são classificadas de acordo com o material que é adicionado à praia, em obras pesadas, compostas normalmente de rochas ou concreto, e obras leves, onde se adiciona, então, sedimento para formar, então, uma plataforma de recreação, por exemplo. Entretanto, eu prefiro classificar estas de acordo com a funcionalidade delas, como elas efetivamente funcionam, ou seja, em algum momento, né, o homem olhou para a natureza e viu algum processo, e ele tenta então reproduzir este processo nas suas obras de engenharia. Dessa forma, eu propus então que estas fossem classificadas em 3 tipos diferentes: aquela de reflexão de ondas, uma onde a funcionalidade é a retenção no caso dos sedimentos, e uma terceira, né, onde a funcionalidade, né, ou como ela funciona a partir de adição de sedimentos. Então, salientando, no primeiro caso, a reflexão de ondas é o processo mais importante. No segundo, é quando aquele sedimento que está passando, né, ao longo da costa, ele é retido por alguma estrutura. E o terceiro é quando nós colocamos, né, nós adicionamos um sedimento ao nosso balanço sedimentar costeiro. Vamos ao primeiro tipo, então, de obra costeira. Nesse caso, seria a obra de reflexão de ondas, onde ocorre a disposição de rochas, seria similar, então, a um costão rochoso. Essa disposição de rochas pode ser de forma organizada ou desorganizada, né, como nós podemos ver aqui. Essas rochas, então, são dispostas em frente às benfeitorias, como pode ser observado nesta imagem, e é exemplo do que acontece no costão rochoso, né? A onda, no caso, né, elas interagem com essa estrutura, então, e reflete, né, em direção ao mar. Esse tipo de obra, então, prioriza a proteção daquelas estruturas, das benfeitorias, né, no caso aqui das residências que encontram-se atrás desta estrutura. O problema desse tipo de obra é que gera, então, uma proteção restrita, apenas aonde o material foi depositado, como nós podemos ver nesse exemplo aqui, né? E também gera uma poluição visual, né, como pode ser observado nessa imagem aqui. Eu ressalto aqui que tais estruturas, né, uma vez que construídas, dificilmente são retiradas, né? No caso delas não funcionarem, têm sido mal planejadas. Do ponto de vista de balanço sedimentar, como pode ser averiguado aqui, né, essa interação da onda com as estruturas e esse processo de reflexão gera uma maior turbulência, né, na zona de surf, na zona de arrebentação da onda, e essa maior turbulência, então, faz com que o sedimento fique em suspensão e as correntes que nós temos dentro da zona de arrebentação
retiram esse sedimento da base dessas estruturas, ou de áreas adjacentes, como pode ser observado nesta imagem aqui. Muros verticais, como pode ser observado nessas imagens, né, que representam aqui no caso a base de calçadões, bem como muros inclinados, que foram desenhados para ajudar esse processo de reflexão e dissipação da energia da onda, também funcionam, né, como as estruturas anteriores, como rochas dispostas em frente às benfeitorias. Privilegiam, então, o processo de reflexão das ondas. Este processo de reflexão pode ser bem observado nesta imagem. Temos aqui, né, de forma bem clara, uma reflexão da onda na estrutura e uma ressuspensão de uma grande quantidade de sedimentos. Esse sedimento, então, acaba saindo, né, da base da estrutura e essa estrutura, então, acaba, com o passar do tempo, né, sofrendo um colapso, como pode ser observado nesta imagem. Então, nesse tipo de obra, existe um escoamento de sedimentos na base das estruturas. Eu ressalto aqui que tais estruturas, uma vez construídas, dificilmente são retiradas, né, principalmente quando mal planejadas. E elas geram também, né, um balanço negativo de sedimentos, fazendo com que esse sedimento, então, por ressuspensão, seja colocado nas zonas de arrebentação e, a partir daí, esse sedimento, então, é transportado, retirado do local. O segundo tipo de obra costeira, ele tem como função reter aquele sedimento que está passando ao longo da costa, né, está sendo transportado ao longo da costa pela ação de ondas e correntes dentro das zonas de arrebentação. Normalmente é uma estrutura colocada, né, disposta perpendicular à linha de costa, que tem exatamente essa função de ser uma barreira física, né, e reter aquele sedimento, então, que está sendo transportado, né, pela ação das ondas ao longo da costa. O problema desse tipo de obra é que, apesar de gerar um balanço positivo de sedimentos junto a essas estruturas, né, ele pode transferir, né, o problema para o vizinho, ou seja, nós temos um balanço negativo nesta região aqui, afastado, no caso do campo de estruturas perpendiculares à costa. Nesse exemplo aqui, espigões ou gabiões. Então, esse tipo de obra, né, apesar de gerar, em alguns casos, né, quando há sedimento disponível, um balanço positivo de sedimento junto a essas estruturas, transfere o problema de balanço negativo, pode transferir o problema de balanço negativo para o vizinho, ou áreas vizinhas. Dependendo da distância entre essas estruturas, né, se eles estiverem muito próximos, potencializa a formação de correntes de retorno. E as correntes de retorno, então, têm essa capacidade, né, de retirar, né, o sedimento que se encontra dentro desses pequenos embaiamentos gerados por essas estruturas construídas pelo homem. Então, de maneira geral, né, esse tipo de obra costeira, né, gera um resíduo negativo, né, porque fomenta ou favorece, né, que haja, então, uma maior saída de sedimento da região costeira. Estruturas dispostas paralelas à linha de costa, a exemplo de ilhas, né, como nós podemos observar nesta imagem aqui, favorece, então, a diminuição da energia da onda atrás destas estruturas, né, ou ilhas naturais, e, consequentemente, nós temos a retenção de sedimento atrás na forma de uma saliência, junto a essas estruturas, como pode ser observado também aqui nesta imagem.
A primeira estrutura normalmente é a que retém mais sedimentos e as demais, né, retém apenas o sedimento que consegue fazer a transposição dessa estrutura. Entretanto, esse tipo de estrutura, esses quebra-mares paralelos à linha de costa, também geram áreas de saída de sedimento entre as estruturas, ou aquele sedimento que ficou retido aqui, ele acaba faltando, né, em áreas vizinhas, gerando um balanço negativo em áreas vizinhas, como pode ser observado nesse diagrama aqui. Então, esse tipo de estrutura, como os espigões perpendiculares à linha de costa, né, podem transferir o problema para o vizinho, né, gerar uma falta de sedimento. Como também pode gerar, né, dependendo da distância entre eles, correntes de retorno que favorecem então a saída do sedimento desses embaiamentos artificiais construídos pelo homem. Temos que lembrar, né, que, ao contrário das ilhas, que elas são naturais, né, este tipo de estrutura é uma imitação desse processo da natureza, e eles são normalmente adicionados onde não existe rocha, né, onde este processo ele não existia antes dessa intervenção do homem. Em alguns casos, faz-se uma combinação entre os quebra-mares, ou quebra-mar, e os espigões perpendiculares à costa, como pode ser observado nesse diagrama. Esse tipo de estrutura tem a mesma função, né, funciona da mesma forma que as demais. Ela prioriza ou ajuda a reter aquele sedimento que está passando ao longo da costa, né, que está passando pelo nosso rio de areia, a exemplo dos quebra-mares e dos espigões. Neste conjunto de imagens da região de Imbituba, verifica-se exatamente a funcionalidade desse tipo de estrutura, né, dessa estrutura que é disposta perpendicular à linha de costa desses espigões. Ela está funcionando como uma estrutura que está retendo aquele sedimento, né, que estaria sendo transportado, né, em direção ao porto, né, o que não é desejável. Então, aqui é um bom exemplo onde pode ser aplicado esse tipo de estrutura, né, porque ele não visa, neste caso, ou elas não visam a estabilização da linha de costa, né, ou manutenção da linha de costa, ou reconstrução da linha de costa devido a processos erosivos. E sim visa reter aquele sedimento e evitar que esse sedimento, então, vá para a região portuária. O terceiro tipo de obra costeira é aquele em que adicionamos uma quantidade de sedimento, então é uma fonte externa à nossa célula litorânea. Então, adicionamos essa quantidade de sedimento à nossa célula litorânea para que o nosso resíduo se torne zero, ou seja, para que haja um balanço de sedimentos dentro da célula litorânea. E com isso, haja uma manutenção da posição da linha de costa no tempo e no espaço. Esta adição de sedimentos à praia também é conhecida como aterro hidráulico, engordamento de praia ou alimentação de praia. O sedimento pode ser levado para a praia de duas formas. De forma mecânica, como pode ser observado nesta imagem aqui, normalmente projetos menores do que 100 mil metros cúbicos, ou né, de forma hidráulica. Normalmente os projetos maiores, né, quando o sedimento então é retirado de regiões marinhas. Então, por definição, engordamento de praia, alimentação de praia ou aterro é a adição de uma grande quantidade de sedimentos, areias, nas praias, para compensar a falta natural
ou devido à intervenção do homem. Esta adição de sedimento faz com que haja uma manutenção da posição da linha de costa numa determinada extensão ao longo da costa, bem como por um determinado período que pode ser previsto, planejado. A próxima pergunta é: onde o material então pode ser disposto? Nesta imagem é possível ver um perfil em 2 dimensões da praia, onde nós temos aqui a zona de surf, né, a face da praia e o pós-praia, e está representado aqui também uma duna frontal. A adição de sedimento pode ser realizada na zona de surf. Existem exemplos no mundo, né, que fazem essa adição na zona de surf. Pode ser adicionada na parte seca da praia, ou na face da praia ou pós-praia, quando cria-se então uma plataforma de recreação, que seria uma obra de proteção apenas. E também pode ser adicionado sedimento, né, como podemos ver aqui nesta imagem, no sistema de dunas frontais, reforçando o sistema de dunas frontais, e favorecendo então esse desenvolvimento morfológico, né, e biológico, como nós vimos no primeiro vídeo, né, onde houve a contextualização então do conceito de recuperação praial. Em alguns casos no mundo, né, como nos Países Baixos, existe exemplo de construção aí de dunas secundárias, né, um segundo anteparo contra a ação de tempestades. E eu tive a oportunidade de visitar na Austrália, então, a Gold Coast, onde eles têm uma estrutura de concreto, né, que foi coberta, então, por uma duna, e uma vegetação de duna, e essa estrutura, então, ela funciona como uma última defesa, um último anteparo contra uma grande tempestade. Então, nesse caso, ele é um projeto, né, híbrido. Então, de forma resumida, as obras costeiras, né, podem ser classificadas quanto à sua funcionalidade, como obras de reflexão de ondas, retenção de sedimentos ou adição de sedimentos, que servem apenas para a proteção das benfeitorias que se encontram atrás, no caso da adição aqui com o desenvolvimento apenas de uma plataforma de recreação, um grande aterro, ou quando utiliza-se o conceito de construindo com a natureza, né, e gera-se então uma zonação morfológica e biológica. No caso de adição de sedimentos, elas são então classificadas ou definidas, né, como recuperação praial. Entretanto, em qualquer obra, né, para a manutenção da posição da linha de costa que seja feita, tem de se levar em consideração o conceito de balanço sedimentar costeiro para que esta funcione. Após entendermos como podemos classificar as obras costeiras, a seguinte pergunta será respondida: há um ciclo de implementação das obras costeiras? Parece estranho existir um ciclo de implantação de obras costeiras, mas existe. E a posição que nos encontramos dentro desse ciclo depende da apropriação do conhecimento pela sociedade sobre processos costeiros, sobre a dinâmica da mobilidade da linha de costa. Neste gráfico será apresentado o ciclo de implantação das obras costeiras versus a mudança ou mudanças na posição da linha de costa através do tempo. Em X aqui temos o tempo, variação no tempo, em Y a distância através da costa. Aqui está representado o oceano, a linha de costa em situação natural e com intervenção, a praia em amarelo mais claro,
a duna frontal em laranja mais claro e a região atrás da duna frontal. No eixo X, além do tempo, tem-se representado aqui o desenvolvimento urbano que ocorre na região litorânea. No primeiro momento, não tem-se caminhos bem estabelecidos, então não tem-se residências, é um ambiente natural. E no segundo momento, então, a implantação de residências, né, e a complexidade de residência, a complexidade da urbanização acaba aumentando com o tempo, né, passando de apenas residências, segundas residências, para municípios litorâneos propriamente dito. Como colocado anteriormente, no eixo X tem-se a variação da posição da linha de costa, ou através da costa. Então, nessa situação aqui está representado, né, um balanço sedimentar negativo, que pode ser natural ou introduzido pelo homem. Tem-se aqui uma retração da linha de costa, uma migração da linha de costa em direção ao continente, né? Consequentemente, gerando o processo erosivo praial, que em um determinado momento, né, quando já tem-se implantado residências e infraestrutura, essa linha de costa, essa posição da linha de costa atinge essas residências e essas infraestruturas. Em uma situação em que não existe implantação de infraestrutura urbana, uma situação natural, a exemplo dessa parte aqui do nosso gráfico, mas que existe uma variação da posição da linha de costa, um balanço sedimentar negativo, é uma boa oportunidade para trabalhar-se com prevenção. E neste caso, né, a regulamentação sugerida, né, pelo projeto OLA, né, acredito que funcionaria bem. O estabelecimento de uma região tampão aqui, onde nenhum tipo de infraestrutura no futuro, né, poderia ser instalada, evitando então que em algum momento a linha de costa atingisse essa infraestrutura, gerando então aí transtornos para a sociedade. Entretanto, quando o processo erosivo, né, já está estabelecido em uma área urbana, neste momento passa-se a fazer ou implementar medidas de mitigação. A primeira medida de mitigação é, no caso, a realização de obras de proteção costeira ou proteção de praia, ou seja, implantação de rochas, estruturas de reflexão de ondas ou muros verticais, que são estruturas de reflexão de ondas, ou estruturas de retenção de sedimento, né? Ou ainda a adição de sedimento, mas se preocupando apenas com a formação de uma plataforma de recreação, né, para evitar que as ondas atinjam as benfeitorias que se encontram na região atrás da praia. Neste momento, então, como eu comentei, a alimentação de praia se revela, né, um potencial. Normalmente são feitos grandes projetos, né, que restabelecem a praia na forma de uma plataforma de recreação, cria-se espaço, mas não existe um planejamento de manutenção dessa obra costeira, né? Porque colocação de muros, rochas ou mesmo sedimento na praia é uma obra de engenharia costeira. E como uma casa ou uma ponte, ela precisa de manutenção. Neste caso aqui, a manutenção de sedimento na praia, né, ou a recolocação de sedimento na praia não está previsto. E a linha de costa, então, né, volta a sofrer o processo de retração, ou seja, se uma região, né, está em balanço sedimentar negativo, e se esse balanço sedimentar negativo é devido a processos naturais, né,
nós apenas estamos mitigando esse problema. Vamos sempre mitigar esse problema, ou com colocação de rocha, ou colocação de concreto, né, ou adição de sedimento. Né, porque não existe, não tem como eu alterar a variação do nível do mar, ou alterar a variação, o aumento das tempestades, como está sendo registrado. Eu só posso alterar ou modificar, né, esse processo aqui se ele for advindo de alguma intervenção do homem que gere, então, um balanço sedimentar negativo. Então, neste caso, de alimentação se revelar um processo, se revelar um potencial, né, ela tem que ser seguida, né, de um planejamento de processos seguidos, né, ou de projetos seguidos de manutenção da posição da linha de costa. Nessa situação, normalmente se evolui então para o conceito de recuperação de praia, onde além de manutenções seguidas da linha de costa, com adição seguida de sedimento da linha de costa, se prevê então aí, né, que haja então uma zonação morfológica, né, e biológica, né, aumentando aí então o valor da praia. A definição da posição que vamos nos encontrar nesse ciclo depende do aprendizado com os erros de implantação dessas obras para manutenção da posição da linha de costa, e que o uso do conceito construindo com a natureza, ou seja, a geração de uma zonação morfológica e biológica através de uma adição de sedimento à praia, né, depende basicamente, né, da apropriação do conhecimento pela sociedade de como a região costeira funciona, né, e quanto dinâmica essa região costeira é. Qual a importância da jazida de areia, né, ou área de empréstimo para que se possa então fazer um projeto de adição de areia à praia, a fim de manter-se então a posição da linha de costa estável. Relembrando então, um projeto de adição de sedimento a uma célula litorânea necessita a definição de uma jazida ou uma área de empréstimo, que pode ser de origem continental, como a planície costeira, existem exemplos no mundo, um ambiente fluvial ou ambiente estuarino, quando há a presença de areias, e o mais comum, né, utilizado, seria o ambiente marinho. Todas essas áreas de empréstimos, de preferência, devem estar fora da nossa célula litorânea definida, já que o objetivo é tornar o balanço sedimentar, a quantidade de fontes e sumidouros igual. Ou seja, tornar esse balanço, a nossa equação aqui, que ela fique com resíduo zero, para que haja uma manutenção da posição da linha de costa. Neste gráfico apresentado aqui, no eixo X tem-se a distância através da costa, e no eixo Y a cota topográfica, ou seja, tem-se uma representação em duas dimensões do perfil praial. Quando a draga, então, coloca o sedimento na praia, o perfil inicial é este aqui que eu estou demonstrando. Com o passar do tempo, esse sedimento que foi depositado aqui, ele sofre retrabalhamento pela ação de ondas e correntes, e há então uma redistribuição do sedimento entre a parte aérea da praia até a uma profundidade, né, em que ocorrem as mínimas mudanças morfológicas pela ação das ondas, que é o que nós definimos como profundidade de fechamento.
Essa profundidade depende do clima de ondas de cada região. No projeto de engenharia, deve ser considerado, então, esse perfil inicial, que será, então, modificado pela ação de ondas e correntes, e o volume a ser adicionado, ele não é só aquele volume da parte aérea, ele deve considerar, tanto a parte aérea quanto a parte submersa. Aqui temos essa figura, onde ela está subdividida em duas partes. Essa primeira parte aqui seria o que nós chamamos de projeto, de desenho, ou seja, como deseja-se que a praia fique. E este adicional aqui, é o sedimento que vai ser remobilizado durante aquele tempo em que não vai ser dada manutenção de sedimentos na praia. É um volume de sacrifício. Quando a linha de costa sofrer uma retração até esta posição aqui, que eu estou indicando, da posição que define o volume de desenho, deve-se então fazer um novo projeto de alimentação, dar-se manutenção à obra. Apresento agora uma simulação da evolução do perfil da praia em um projeto de alimentação. Aqui apenas uma simulação esquemática, ok? Tem-se a draga, essa joga o sedimento na praia. Na sequência temos a ação de ondas e correntes, que redistribui então esse material através de todo o perfil. Saliento aqui três fatos importantes para o desenho do projeto. O primeiro é que este ajuste que vai ocorrer aqui, pós-construção, ele pode demorar de 1 a 3 anos, depende aí das características do volume de sedimento adicionado à praia. A perda de material extra, esse material de sacrifício, como eu chamei aqui, ele pode levar aí de 5 a 10 anos, depende do dimensionamento que é feito, que é a função do clima de ondas e da taxa de retração da linha de costa que ocorre na região. E, por último, é importante que se faça a alimentação de praia nesse momento aqui, na praia projetada, para que não haja novamente a interação da onda com as benfeitorias que ocorrem atrás da praia. Ou seja, deve-se ter uma posição de linha de costa planejada, a partir da qual não aceita-se que haja erosão ou migração dessa linha de costa ou erosão praial. Existe na literatura pelo menos 2 métodos para o cálculo de volume a ser adicionado na praia. Apresento aqui um deles, que é o método de alimentação artificial de praia, publicado então pela Escola da Holanda, pelo professor Verhaeren. Esse método ele tem por base aí, uma grande quantidade de dados, foram analisados ao longo da costa dos Países Baixos, mais de 10 anos de levantamento morfológico e sucessivos projetos de alimentação de praia, e ao final então chegou-se a esta equação aqui, que diz que o volume de sedimento a ser adicionado na praia, por uma unidade de comprimento ao longo da praia, é função da largura da praia que se deseja. Essa largura da praia pode ser definida em função da variação da linha de costa, fazer uma avaliação da variação da posição da linha de costa pode nos dar esse L aqui. E aqui eu deixo uma dica para você. Há um aplicativo hoje disponível na web que pode ser perfeitamente utilizado para definir então essa variação
de linha de costa e a largura da praia que se deseja. Ele é definido então também, esse volume, pela altura da berma, pela aquela profundidade comentada anteriormente, a profundidade de fechamento, e pelo fator de tamanho de grão de areia, né, que nos remete então à pergunta que foi levantada no início desse vídeo. Qual a importância da jazida, né, ou da área de empréstimo? A gente pode complementar aqui, né, essa equação com a extensão ao longo da costa, né, se eu não calcular o volume por unidade de metro, e pelo tempo, né, que eu desejo que o sedimento, né, fique na praia, ou o tempo que esse vai ficar em função das características do clima de ondas da região. É possível definir isso, né, pelo menos de duas formas, em função do próprio clima de onda ou em função desse cálculo da taxa de retração que ocorre no ambiente. O fator do tamanho de grão, né, ou da areia, como propriamente diz o nome dele, é a função do tamanho de grão a ser adicionado na praia. Se adiciona-se uma areia mais fina, né, ou próxima à areia nativa da praia, o tamanho nativo da praia, o volume a ser adicionado ele é maior, para ser remobilizado, né, redistribuído em todo o perfil. Quando esta areia ela é maior, né, apresenta um tamanho maior, né, que o tamanho nativo da praia, né, o tamanho da jazida ele é maior, o tamanho de grão da jazida é maior que o tamanho nativo da praia, se coloca um volume menor de sedimento, para que ele seja então redistribuído ao longo de todo o perfil da praia. Então, este fator de tamanho de grão, né, ele define, né, então a área de empréstimo, a jazida, define, né, quanto a mais de sedimento tem se colocar na praia, né, para que haja então uma redistribuição, desse sedimento em todo o perfil e manutenção da posição da linha de costa. A altura da berma, né, da parte, podemos dizer assim, da parte seca da praia, né, é função da interação da onda com o tamanho de grão. Então, o tamanho de grão define também qual a altura da nossa berma, né? Aqui tem um gráfico, dois gráficos mostram a praia em duas dimensões, perfis através da costa, né, onde tem-se distância através da costa aqui, e cota elevação, né, acima de um ponto de referência. Pode-se definir então essa altura da berma de duas formas, uma com equações, que usam então dados de tamanho de grão e características do clima de ondas da região, ou simplesmente eu posso ir numa praia vizinha, né, que tem as mesmas características da praia que eu desejo implantar o projeto de alimentação de praia, medir as diferentes morfologias dessa berma, dessa parte seca da praia, né, calcular uma média, né, e utilizar esse valor médio, então, né, como referência para o meu projeto de engenharia. Aqui, em alguns projetos mais recentes, né, além desse valor médio, né, tem se considerado aí as possíveis elevações do nível do mar que vão ocorrer nos próximos 25, 50, né, ou 100 anos em alguns casos. Para o cálculo da profundidade de fechamento, são realizados sucessivos levantamentos topográficos e batimétricos da praia, e aquela região que apresentar as mínimas mudanças morfológicas mensuráveis, né, pelos equipamentos que dispomos, definimos então como profundidade de fechamento. Essa profundidade é importante porque vai definir até onde o sedimento vai ser redistribuído após o projeto de alimentação de praia. E até onde deve-se, no caso, calcular
o volume de sedimento a ser adicionado à praia. Neste momento, eu gostaria de retornar à questão do tamanho de grão. Existe uma relação clara, né, e bem descrita na literatura entre o tipo e a morfologia de praia e o tamanho de grão. Aqui nós temos uma praia com uma extensa zona de arrebentação. Em oposição, né, a essa tem uma outra praia aqui, praticamente não existe uma zona de arrebentação, né, a onda quebra sobre a face da praia. E entre as duas, né, nós temos estágios que são chamados na literatura de estágios intermediários. Então, na literatura dá-se o nome a este tipo de praia aqui, né, esta configuração de praia dissipativa, e a esta configuração aqui de praia reflectiva. Né? Domina a reflexão de ondas aqui, e aqui domina a dissipação da energia de onda pela quebra dela na zona de arrebentação. Neste gráfico abaixo, temos aqui, né, tamanho de grão e aqui declividade. Pode ser observado que aquelas praias, né, que têm uma baixa declividade, uma extensa zona de arrebentação, né, normalmente apresentam tamanhos de grãos menores, areia finas. Já o oposto, né, aquelas praias, né, com uma menor ou ausência praticamente de zonas de arrebentação, né, apresentam declividades maiores, né, conhecidas normalmente como praias de tombo, apresentam um tamanho de grão maior, uma areia grossa, como pode ser observado nesse gráfico. Aquelas praias ditas intermediárias, né, apresentam ou sedimentos de tamanho médio, né, pode ser um tamanho médio tendendo para uma areia fina ou tendendo para uma areia grossa. As praias ditas então dissipativas apresentam bancos submersos, onde a onda quebra. Esses bancos submersos, né, durante eventos de tempestade, eles se movimentam. Então, o volume de sedimento a ser remobilizado durante eventos de tempestades, quando a areia é fina, está na parte submersa. Né? Eles migram em direção ao mar e depois retornam em direção à praia. Por outro lado, aquelas praias ditas então reflectivas ou de tombo, né, elas apresentam o volume de sedimento para ser remobilizado durante eventos de tempestades na parte aérea desta praia. Durante eventos de tempestades, eu tenho normalmente a formação de escarpas, o sedimento sai da praia para a parte submersa e em condições normais, né, naturais, ele retorna para a praia. Já as ditas intermediárias, né, parte desse volume para ser remobilizado durante eventos de tempestades está na parte submersa e parte dele está na parte aérea. Então, a relação do clima de ondas com o tamanho de grão e com a declividade define o tipo de praia. Então, chamo a atenção aqui que, em função do tamanho de grão que seja adicionado à praia, né, nós vamos fazer com que a praia, então, evolua para um ou para outro estágio desse. E com isso, né, o volume de sedimento a ser remobilizado durante eventos de tempestade vai estar em diferentes compartimentos em função do tipo de praia. Ou na parte submersa, né, ou na parte aérea, né, ou em ambos, no caso das praias intermediárias. Entendido esse conceito de onde o sedimento fica, né, eu gostaria de salientar aqui que no projeto de alimentação de praia, na adição de sedimento à praia, né, quando se adiciona sedimento fino à praia, esse sedimento ele tende a migrar e a permanecer na zona de arrebentação, que é a região de equilíbrio, né, para que esse sedimento fique em condições naturais. Quando o sedimento grosso, areia grossa, é adicionado à praia, esse sedimento, pelas características
do tipo de praia que vai ser gerado, né, ele fica em equilíbrio e ele tende a permanecer na parte aérea da praia. Nos próximos slides, eu vou mostrar um exemplo que eu tive a oportunidade de participar e analisar o resultado, né, em que, no primeiro momento, foi adicionado sedimento fino à praia, né, e esse sedimento, então, migrou, né, e permaneceu na parte submersa. E, no segundo momento, foi feito um segundo projeto, onde o sedimento grosso, né, mais grosso que o nativo da praia, foi adicionado à praia, e esse sedimento acabou, então, ficando, né, na parte aérea da praia. E, ao final dos projetos, obteve-se uma praia, né, com características intermediárias. Então, vamos ao exemplo, né, que é uma praia na costa da Flórida, também, né, como o exemplo que eu iniciei a discussão no primeiro vídeo. Em vermelho, tem-se o perfil nativo da praia, né, que estava com um processo erosivo acentuado, e o tamanho de grão nativo da praia, né, era de 0,21 milímetros. O primeiro projeto de alimentação, então, que foi feito, né, utilizou uma jazida, uma área de empréstimo mais fina que o tamanho de grão nativo da praia, uma média de 0,18 milímetros. Após o reajuste do perfil, este ficou aqui, né, representado dessa forma em laranja, né, o sedimento, então, foi redistribuído, né, foi feita alimentação na parte aérea, né, da praia, mas ele então foi redistribuído pela ação das ondas, né, e como ele é um sedimento mais fino que o sedimento nativo da praia, de acordo com o que foi visto anteriormente, né, a área de equilíbrio dele, né, é na região submersa, ele tende a ficar na região submersa. Aqui a gente tem o nível médio do mar. No segundo momento, foi adicionado então um sedimento mais grosso do que o da praia, né? Então, a área de empréstimo tinha um tamanho médio de grão mais grosso, né, do que o sedimento nativo da praia. Então, neste caso, né, a maior parte do sedimento ficou então na parte aérea da praia, como se espera, né? E ao final então da obra, né, foi desenvolvido um perfil, pode chamar assim de um perfil intermediário, né, com uma parte do sedimento distribuído na parte aérea da praia e parte dele na parte submersa. Então, esse resultado, né, mostra que também é possível utilizar áreas de empréstimos ou jazidas com diferentes tamanhos de grão. E esse tamanho de grão, então, vai ser redistribuído pela ação das ondas, e ele vai, então, ficar, né, naquela região onde ele está em equilíbrio com essa ação das ondas, a ação da energia das ondas, ou na parte submersa, quando mais fino, ou na parte aérea da praia, quando mais grosso. Apenas para salientar aqui o processo, né? Então, inicialmente, foi feita uma alimentação com sedimento mais fino. Esse sedimento mais fino, então, acabou sendo redistribuído ao longo do perfil, movendo-se, então, em direção ao mar, né, formando, então, um banco. Posteriormente, então, foi feita uma alimentação com um sedimento mais grosso que o nativo da praia, resultando, então, no final, um perfil onde o sedimento mais grosso ficou na parte aérea, né, e o sedimento mais fino que o nativo da praia na parte submersa. Com o exemplo apresentado, fica claro, então, que o tamanho de grão a ser adicionado à praia define a forma da praia, define o estágio morfodinâmico que a praia apresentará. O tamanho de grão, né, de acordo com o fator de tamanho de grão, né, vai definir também o volume de sedimento a ser adicionado à praia, né?
Se é um sedimento mais fino, eu necessito adicionar um volume maior. Se é um sedimento mais grosso, eu necessito adicionar um volume menor. Então, o tamanho de grão, né, vai definir quanto a obra vai custar, qual o valor do metro cúbico a ser adicionado à praia. Além dessa questão do tamanho de grão, né, a distância da jazida da costa, do local onde vai ser feito então o projeto de alimentação, né, bem como a forma e a dimensão da jazida, né, e a profundidade com que essa jazida se encontra, que define o tipo de draga a ser utilizado, e a quantidade de detritos ou clastos que essa jazida apresente, né, também vai definir qual o valor do metro cúbico a ser adicionado à praia. Quanto maior a distância da jazida, né, maior vai ser esse valor, porque tem investimento maior no transporte, né, em combustível. Quanto mais profundo for a coluna d'água, né, maior vai ser a draga, né, maior o investimento então em combustível. Né, e quanto mais detritos e mais clastos, né, esse sedimento vai provavelmente tem que sofrer um peneiramento, ela tem que ser limpado, né, tem que ser retirado, né, esses detritos, esses clastos, já que torna-se desconfortável, né, caminhar numa praia com a presença de detritos e clastos, né, fragmentos de conchas, por exemplo. Então, eu tenho visto muitos projetos, né, que somente no final se preocupam com a definição, né, da jazida ou da área de empréstimo. E, ao meu ver, esse é um grande erro da maior parte dos projetos. A jazida, né, ou a área de empréstimo e o tamanho de grão que essa jazida, essa área de empréstimo tem, a distância que fica da costa, a profundidade que se encontra, né, e as características dessa jazida, devem ser definidas, ou deve ser o primeiro ponto a ser levantado num projeto de alimentação de praia, de adição de sedimento à praia, que visa então a recuperação praial, né, gerando uma zonação morfológica e biológica, né, que vai utilizar então o conceito de construindo com a natureza. Resumindo, então, o que foi apresentado neste vídeo, a área de empréstimo define, então, a forma da praia, define o volume e, consequentemente, o custo da obra. E deve ser a primeira preocupação nesse tipo de empreendimento. Sem saber, então, qual o tamanho da jazida, qual o tamanho de grão que essa jazida apresenta, né, que essa área de empréstimo apresenta, não é possível, então, fazer-se o desenho de um projeto de alimentação de praia. A você que está assistindo a este conteúdo digital, espero então ter respondido, apresentado uma resposta para as 5 questões levantadas, né, para o entendimento então dos conceitos de gestão de processos erosivos na costa, né, bem como o ciclo das medidas de adaptação. Obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.